Los que ya hicieron, abra su Biblia. Segunda Timoteo, capítulo de número 4. Segunda Timoteo, capítulo de número 4 e versículo de número 7. Quero ler com vosotros apenas este versículo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Eu tenho aqui a Nueva Versión Internacional. Eu espero, há alguns irmãos aún buscando. Segunda Timoteo, capítulo 4 e versículo de número 7. Quantos encontraram? Diz assim: Hei peleado la buena batalla, hei terminado la carreira, me hei mantenido en la fé. Vamos ler todos juntos aqui, como está aqui na pantalla? Quantos desayunaram? A ver, assim vai. 1, 2, 3. He peleado. Que bonito, hein? Felicite a pessoa que está ao lado, diga enhorabuena. Isso muito bem, hein? Oremos ao Senhor. Senhor, gracias. Gracias por esta atmosfera de adoração. Gracias porque tu estás aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para os corações. Uma vez mais, eu te pido, Senhor, abre as ventanas de los cielos sobre este lugar de forma sobrenatural. Toma mis lábios, mente e coração, e que tu nome seja exaltado uma vez mais, em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Quantos recordam o tema da predicação? Muito bem. Sigue caminhando. Esse é o tema que o Senhor ministrou a meu coração e me gostaria compartilhar com vosotros esta manhã. Sigue caminhando. Hermanos, Satanás tem uma missão. Entre tantas, eu creio que a mais importante, quizás, seja te apartar de los caminos del Senhor. Vou repetir, Satanás tem uma missão. E quizás a mais importante, seja apartar-te de los caminos del Senhor. Nós já estamos em la puerta de los cielos. Estamos solo esperando el sonar de la trompeta. E Satanás, com seus demônios, trabalha todos os dias para quitar nosotros de los cielos e nos arrastrar para o inferno. Trabalha. Você pode quitar aqui da plataforma, deixar solo para a igreja, se queda melhor. Trabalha todos os dias com essa missão. Não descansa, porque aunque ele não seja onipresente, tem legiões de demônios trabalhando a seu favor. Quando um pecador se arrepende, há festas em los cielos. Pero quando uno decide abandonar a Cristo, há festa em el inferno. Porque é uno mais que se apartou da presença do Senhor. E eu reflexionava esta madrugada sobre quantas pessoas que eu conheci, que um dia estavam em la igreja e hoje já não estão mais. Eu nasci em um hogar cristiano. Quando eu nasci, minha madre já era professora da escola bíblica dominical. Meu padre já era obreiro na igreja. Aún assim me apartei por um tempo da casa do Senhor, pero pronto volvi. Pero me pergunto quantos jovens, homens e mulheres, eu conheci ao largo de minha vida, que já não estão mais seguindo ao Senhor. Às vezes eu miro as fotos nas redes sociais e é uma pena que alguns que incluso já passaram, já estiveram aqui com nós outros, pero hoje estão totalmente lejos e apartados dos caminhos do Senhor. E me perguntava, por que isso passa? Por que isso passa? Mira, quando eu miro para a Bíblia, eu vejo o diabo tentando apartar homens e mulheres de Deus. Exemplo, Job. Job estava firme, servindo ao Senhor, dando bom testemunho, era admirado por todos. Hasta que o diabo intenta e hace de todo para quitar a fé do coração de Job. E você conhece muito bem a história, não vou repassá-la aqui. Deus lhe dá o permisso, com alguma restrição, pero o intento do diabo é dizer, a ver,
se le quito el coche, se le quito la familia, ou melhor, os hijos, se le quito sua influência, a ver se sigue com fé. A ver se sigue com a fé em el coração. Pero não passou solamente com Job, passou com Pedro. Pedro, depois da morte de Cristo, vosotros sabem muito bem, regressa a sua antiga vida, a sua antiga profissão. Ele diz, agora, quizás todo tenha terminado. Melhor é volver a pescar. Melhor é volver a cuidar de mis coisas e deixar essa coisa de Jesus, de ministério para trás. Pero Jesus vai recoger a Pedro em la barca, em el mar, porque ele tinha um propósito com Pedro. Déjame te entregar uma palavra aqui. Se você é um escolhido del Senhor para um propósito, não há como huir del propósito del Senhor. Se fuera necessário, Deus irá em meio ao mar, irá te recoger de la barca e dizer, tu és mío. Eu te comprei, eu paguei um alto preço e tenho um propósito contigo. Quantos tentaram huir da presença do Senhor? Não há como huir da presença do Senhor, se não estou equivocado, Salmos de número 139, donde nós estiver, em el mais profundo abismo, em el mais alto de los cielos, allí estará a presença do Senhor. Pero Satanás estava allí, quizás influyendo sobre Pedro, dizendo, terminou, ele está muerto, volve, cuida de tu vida. E quantos de nós outros, hasta os pastores, déjame fazer uma confissão aqui, quantos de nós outros já não pensou em deixar o ministério? Dizer assim, estou falando de mim, vale? E se eu volver a Brasil? Não? Lejos de minha família, minha madre enferma, minha suegra enferma, todos aí necessitando de nós outros. E se eu volver? Pero aí Deus me habla, pero eu sigo aí em Brasil, não passa nada. Se tu ir, eu estarei antes que tu chegue. Aí há igrejas para pastorear também, não quedará parado. Se eu ir à China, ele está aí. A meu país, Paquistão, ele está aí. Ele chega antes que eu. Não há para onde eu ir. Alguns de nós outros dizem, quizás se eu cambie de país, e alguns foi justo aqui que encontraram a Jesus. Então, não há outra possibilidade para o crente do que seguir caminhando. Mira, Satanás tentou parar o próprio Jesus. A tentação de Jesus foi tentar a Jesus para quitar Jesus del propósito, assim propostas para lhe afastar, ou melhor, para lhe apartar del propósito. Deixa-me te dizer uma coisa. Tu tens um propósito. E Satanás te hará muitíssimas propostas para lhe apartar del propósito. Não cambie as propostas por el propósito. Não cambie as propostas por el propósito, porque maior é o propósito do Senhor. Pero isso com o próprio Jesus, tentando quitar Jesus del propósito e apartar Jesus del caminho. Eu quero dividir em pontos esta palavra esta manhã e te dizer que você não deve parar ou parar de caminhar, e esse é o primeiro ponto, aunque todo saia mal, sigue caminhando. Porque há dias, irmãos, há dias que parece, eu não creio em essas coisas, não, pero parece que levantamos com o pé esquerdo. Aunque eu não creio, se tu levanta com as mãos, dá igual. Não? Eu não creio nisso. Pero há dias que as coisas insistem em não funcionar para nós outros. Eu não sei se ha passado com vós outros, aquele dia que desperta retrasado, a cabeça já empieza dolendo, já perde o autobús, chega retrasado em el trabalho, o jefe te reganha, pelea com o perro, o gato, o marido, os filhos. É um dia terrível. Há dias que nós outros salimos para almoçar com a família, e a família que está aqui se recordará, hermanos, era uma consequência de desastre, uma depois da outra, que eu disse, por que salimos de casa hoje? Hoje era um dia para se quedar em la cama e nem encender a luz. Que toma um calambre aí, não sei. A coisa estava fatal.
E há dias que são assim. Há dias que as coisas insistem em não funcionar. Pero em este dia, eu vou abandonar Jesus? Vou parar de seguir a Jesus? Não. Eu sigo caminhando. Eu empecé com a declaração de Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla. Porque aunque é uma batalha, esta batalha é bueníssima. Ele diz, eu terminei a carreira. Eu cheguei hasta o fim. Tinha um blanco, um propósito, uma meta. E o mais importante, guardei a fé. Não perdi a fé. E minha oração esta manhã é, aunque todo vá mal, não perda a fé. Não perda a fé. Esses dias, eu com minha esposa em esta missão impossível de alquilar um piso em Málaga, não? Estávamos aí buscando e contactando e fazendo visitas, e eu dizia a ela, parece que nós outros, sabe quando tu está chocando em uma porta, e a porta não se abre, insiste de todas as formas, a gente me pediu papeles, e eu papeles. Aí gente que só me faltou pedir o tipo sanguíneo, sabe? Eu sou A positivo, só me faltou dizer, A positivo, ¿sirve para alguma coisa? Esse é o meu. Pero todo saía mal. É que não funcionava. A gente dizia assim, se tu me llama um minuto atrás, o piso era tuyo. Eu digo, não, era por um centímetro, era por um detalhe. Pero eu he venido todos os dias e sigo venindo à igreja a predicar todos os dias, a fazer a obra do Senhor todos os dias, amar todos os dias, visitar. ¿Por quê? Porque eu necessito seguir caminhando, aunque as coisas salga, não? Mal. Aunque todo vá mal. Porque há pessoas que passa? Por que não está? Por que parou? Por que abandonou Jesus? Que me passou isso, me passou aquilo. Irmãos, perdona com todo o respeito e consideração do mundo. Me parece uma fé muito superficial, muito frágil e muito débil. Quando nós outros paramos em la caminhada, porque as coisas não estão bem. A verdadeira fé é provada quando seguimos com fé, aun quando todo va mal. Quantos aún estão comigo? Amém? 2, quando todo va bem, siga caminhando, porque esse é o revés. Há creyentes, escucha, aqui em esta igreja não há, só na igreja aqui de lado, do pastor Joaquim, que o pastor Joaquim não assiste este culto. Há gente que abandona Jesus, sabe por quê? Porque a vida melhora. Vai entender? Venia para a igreja de autobús, comprou um coche, parou de congregar. Eu não quero orar para que tu volva a venir à igreja de autobús, pero póngate a pensar, não? Eu falava aqui em la palavra de ofrenda de jueves, que havia um irmão que cobrava muito pouco, e não dava el dízimo porque cobrava pouco. Pero depois passou a cobrar muito, e não dava el dízimo, porque cobrava muito, porque era demasiado. E disse, que hace? Quer que eu ore para que diminua o salário, para que tu pueda dar? Porque aí diminui o valor, não? É mais fácil. Não. Aunque as coisas para ti estão de mil maravilhas. Pastor, tenho dinheiro, graças a Deus. Não pode falar muito, senão a gente vai começar a pedir. Pero tenho, pastor, está aí honrado, tenho. Pastor, tenho saúde, tenho paz, tudo está bem. Então, sigue caminhando. Sabe, irmãos, temos assim um blanco, uma meta, e não devemos mirar nem para a direita, tampouco para a esquerda. É a palavra que Deus dá a Josué. Josué, tu tens uma meta. Qual é a meta de Josué? Entrar em la Nueva Canaã, em la terra prometida. Tem um blanco. Então, não mire nenhum para um lado, tampouco para o outro. Diestra e sinistra, eu creio que diz a Bíblia, não? Diz, não mire para um lado ou para o outro. Há uma meta. E por isso tantas pessoas param em meio ao caminho, porque param de estar enfocados em Jesus. Começam a mirar à la direita, à la esquerda, e aí a fé começa a hundir. Então, se o Senhor tem te prosperado, glória a Deus, disfrute de las bendiciones, de la salud e de la prosperidade, pero não pare de seguir ao Senhor. 3, quando te atacam, quando te menospreciam, siga caminhando. Pastor, a gente está falando de mim. Bem-vindo ao clube. Não? Aí, irmãos,
a gente sempre vai falar. ¿No? O pastor me enviou um vídeo esses dias, ¿no? Acerca de las críticas que se hace del pastor. Si el pastor, la predicación es muy larga, oh, que pesado eres. Si es muy curta, ou não tem palavra este pastor, não? Então, sempre vai existir pessoas criticando, pessoas menospreciando. E aí, vamos parar de servir ao Senhor por isso? Que fé é esta em Jesus, donde abandonamos Jesus por causa das pessoas? Foi alguno de tus hermanos aqui que morreu por ti na cruz? Não. Alguno de eles tem poder para perdonar seus pecados? Não. Então, aún críticas, menosprecio, siga caminhando, porque sempre existirão. Hermanos, existem pessoas que se dedicam a esta medíocre profissão de hablar de la vida de los demás. ¿Sí? Hace parte del departamento de comunicação da igreja. Olha, mira que forma elegante de dizer que és chismoso. Não? Tem tempo para isso. Não? Então, você vai se preocupar com isso. Ah, pastor, es que estão falando de mim. Hermano, por algo estão falando. Ou é mentira ou é verdade. Não importa. Siga em la caminhada. Não abandone a Jesus por causa de las personas. Pastor, você se molesta às vezes com algum irmão? Tem algum problema assim? Às vezes sim. Você quer que é só o amor entre pastor e a igreja? Não. Às vezes há um problema ou outro. Pero jamais pensei em deixar de seguir ao Senhor por causa disso. Porque a fé em Cristo está sobre estas coisas. Então, independente de las críticas, siga caminhando. Outro ponto. Quando te elogiam, ¿existe a palavra? ¿Sí? Quando te elogiam, siga caminhando. Porque há pessoas que não sabem manejar o tema do elogio. La vanidade entre o coração, o orgulho entre o coração. E quando somos dominados por el orgulho, por la vanidade, nós nos apartamos do propósito do Senhor Jesus. Nós temos uma meta, e a meta é terminar a carreira, é chegar hasta o fim da caminhada. E para isso você necessita ignorar os ruídos que estão ao redor. Você necessita ignorar as flechas del maligno para tentar te apartar da presença do Senhor e dizer: eu sirvo a Cristo, meu propósito é com Cristo e eu quero chegar em la meta que é os céus. E aunque o diabo intente me quitar del propósito e de la meta, não irei permitir. Às vezes nós outros pensamos que deixamos de venir à igreja porque tivemos um desacordo com um irmão. E em verdade o que está por trás de isso é uma atuação maligna para poner tristeza em tu coração, deixar-te em casa sem alimento espiritual, enfriando-se de la palavra do Senhor. E déjame te falar uma coisa: o culto por la internet não é suficiente para llenar o vazio de tu coração, porque allí você assiste culto, aqui nós outros prestamos um culto, participamos del culto, e isso faz toda a diferença. Quantos aún estão vivos? Então se abre a sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 35, hasta el 39, nueva versión internacional. Romanos 8:35. Estou bem? Sim? Romanos 8:35, adelante diz assim: quem nos apartará del amor de Cristo? Uma pergunta. Aplique a você. Quem te separará del amor de Cristo? Aí empieza um listado. La angústia irá te apartar. La persecução, el hambre, problemas financeiros, falta de recursos, desnudez, perigo ou la espada. Será que a morte poderá nos separar de Cristo? Assim que está escrito: por tu causa sempre nos levam à morte, nos tratam como ovejas para el matadero. O escritor a los romanos está falando de seu contexto, ok?
Os creyentes estão sendo muertos por amor a Cristo. Eles estão sendo buscados como ovelhas por lobos. Será que isso será suficiente para nos apartar de Cristo? Hermanos, quando eu assisto nossos cultos em la igreja de Paquistão, e eu vejo os hermanos dentro da igreja, dentro do edifício da igreja, com as paredes destruídas, sem nada, sem cilha, sem banho, sem nada, hermanos. Pero eles estão aí servindo ao Senhor, alabando ao Senhor. Sabe o que esses hermanos estão dizendo para nós outros? Nem a persecução, nem a morte poderá nos separar do amor que temos por Cristo. Aqui nós outros temos aire acondicionado, aqui nós outros temos banho, temos água fria, água caliente, temos buenas silhas, e aún assim dizem, ai, creio que não me vou, eu vou me quedar em la cama. Esta palavra é para tu que está aí na cama agora, assistindo o culto. Não? Temos tudo, irmãos. E vamos nos apartando, isso vai nos enfriando, não? Enfriando, ele diz assim, sem embargo, em todos isto, mas somos mais que vencedores, por meio de aquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, que nos hizo vencedor. Ele diz, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, aleluia, poderá separar do amor de Cristo. Diz assim, mas nem os ángeles, nem os demônios, nem o presente, nem o porvenir, nem poderes, nem lo alto, nem lo profundo, nem coisa alguma em toda a criação poderá apartar-me do amor de Deus, que há manifesto em Cristo Jesus. Se fora brasileiro, dizia, eu estou fechado com Cristo e não abro mão. Agora pide a tradução para algum irmão que está do lado. Né? Eu estou com Cristo e nada me aparta. Nada. Aunque me desprecie, aunque me critique, aunque me mire assim, nada, nada. Porque o amor que eu tenho por Cristo é maior do que todas essas coisas. Do que todas essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. A título de conclusão, porque hoje estou rápido, não? A título de conclusão. Algum irmão vê, pastor não tem palavra, é muito rápido a predicação. Conselhos para a semana. Mira, eu queria que você levasse isso por toda a vida, pero não vou te pedir demasiado. Pratique ao menos esta semana. Vamos a cada dia. Conselhos para a semana. Hable menos. José começou lendo um texto aqui, recordam? Todo homem seja pronto para escuchar ou para ouvir, lento, tardar para falar, não? E tarde aún mais para enojar-se, para irar, porque a justiça divina não obra quando nós outros nos airamos. Então, eu sei que esta palavra não serve para todos, porque há alguns aqui que são tão callados que se hablar menos se quedam mudo, não? Mas eu sei que é para muitos de nós outros. Hable menos, tranquila ou tranquilo. Cierra esta boca, em nome de Jesus. Corra esta língua e diga, calladita, nem que ela se quede aí por dentro assim, ó. E às vezes passa, irmãos. Aí às vezes que eu estou assim em uma conversa, e aí tem uma ganas de hablar, que empeça aqui, ó. Empeça aqui e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, sabe? E chega aqui na boca, e daí eu cerro a boca, pero a língua dentro da boca, assim, abre. Tem uma gana tremenda de sair. Isso é um perigo, porque está llena de fogo. Quando estamos assim, irmãos, quando empeça aqui, sabe? Empeça aqui, e parece que o fogo empeça de aqui para cá, não sei, se encontra em la boca. E se eu abro a boca, vai sair labaredas e fogo, mira, que imaginação, quase um dragão, não? Em este momento, é momento de callar-se. Diz a Bíblia que quando nos callamos, hasta el necio passa por sábio. ¿No? Sabe, quando uma pessoa está falando algo, tu não está se inteirando de nada. Pero hace uma cara assim de paisagem, como dizemos em Brasil. E diz... A gente diz, mira, como é inteligente, meu pastor. Quizás não está se inteirando muito bem, pero é melhor callar-se. Se não há nada útil para falar,
é melhor callar-se. Mira, se tu não tens elogios para dar a uma pessoa, então já está, calle. Então, lleva este consejo para esta semana, apunta aí em tu móvel, em la cabeça, em la mano, em algum lugar. Diga, hable menos, ok? 2, segundo consejo, escute e observe mais. Observe. Sabe por quê? Quando nós outros escutamos mais e observamos mais, aprendemos mais. Cometemos menos erros. Eu sou uma pessoa muito sensível para comer. E de verdade que há restaurantes que a comida é tão, como se diz, tão fina, como se diria isto? É gourmet. Não, a comida é uma comida que não está dentro de meu menu de cada dia. E quando eu vou a este tipo de sítio, eu não estou muito ubicado. Se põe cobertos um montão. Eu fui celebrar um matrimônio em um restaurante em Marbella que puseram umas 4 copas e eu não sabia. Ele disse, aí uma para a água, outro para o vinho, outro para não sei o que. Ele disse, meu Deus, é que uma já estava suficiente para mim. Eu não sei manejar tantas coisas. Mas quando eu vou a este sítio, eu me pongo a observar. Eu falava com João Mateus aí acerca disso, que foi em um restaurante e puseram um peixe raro, que ele nunca havia comido. E eu me quedo assim, como come isso? Então, se eu me quedo o quê? Observando e mirando a los demais, hasta que uno não empiece a comer, eu não empeço. Porque já passei algumas vergonhas, hermanos, que não vou dizer aqui que tenho vergonha. Então, observar é aprender. Mirar é aprender. Porque é melhor aprender com os erros de los demás do que aprender com tus próprios erros. Mira, já passou comigo. E a Bíblia exorta isto. Quando tu chegar a um evento, não busque as primeiras silhas. Tampouco hace falta buscar a última, ¿vale? Pero não busque os primeiros assentos. Porque é melhor que tu estés mais ao fundo e alguém te diga, passe para ele primeiro, do que tu estás em ele primeiro e a pessoa dizer, perdona, é que esta silha está reservada para outra pessoa, pode ir um pouquinho mais para... E já passou comigo, irmãos, passou comigo, em Brasília. Cheguei com a Bíblia, sentei, e se acerca um obreiro, perdona, pastor, pero esta silha está reservada para outra pessoa. Poderia ir um pouquinho mais para trás? Hermano, se tiver um aburreiro, eu abria e ponia a cara, assim, como fazem os de burros, não? Então, agora, quando eu chego a um lugar, nunca as primeiras assentos. Não estou defendendo os hermanos que buscam sempre as últimas, vale? Tampouco em las últimas. Pero me pongo a observar primeiro se há assentos que estão reservados. E se não há, às vezes me quedo em pé, porque sempre se acercará alguém para dizer, senta-te aqui. Então, observar e escutar é aprender com os demais. Então, se leva este conselho para a semana. Vamos praticar esta semana? Hablar menos, escutar mais, observar mais, porque iremos aprender mais. Terceiro conselho para a semana, ore mais. Estamos orando pouco. Ore mais. Ore mais. Ore antes de sair de casa. Ore quando for tumbar a cama. Ore ao Senhor, sem cessar, em todo o momento. A oração é da chave para muitíssimas portas. Ore ao Senhor. Pero não ore como se fora uma obrigação, que a oração seja uma adoração. Sabe, não haga de tu oração aburrida, que se eu for a Deus, algumas orações tinha pereza de escutar, porque são assim, são aburridas. Senhor, estou aqui esta manhã, em este hermoso lugar. Senhor, e eu digo, meu Deus, é muito aburrido. Quebrante o coração. Adora, celebra, glorifica, llora. Às vezes choramos, e o Espírito Santo diz, a Bíblia intercede por nós outros, não, porque às vezes não sabemos nem como orar, pero ore ao Senhor, dedique-se em oração, porque quizás é o que está faltando,
porque paramos em la caminada, porque tantas pessoas param em la caminada, porque nunca frequentaram uma reunião de oração de sua congregação, porque nunca criaram o hábito de orar em casa, de orar em pareja, de orar por las calles, porque a oração também se pode fazer aqui com a mente. Tu não necessita estar dentro do autobús. Aleluia. Agora vamos, pastor, não hace falta, ¿vale? Não hace falta. Pero tu pode sentar aí e mientras o autobús vai caminhando a seu destino, você pode orar, falar com o Senhor. É bueno não mirar por la ventana e orar e clamar ao Senhor e interceder. Eu sei que às vezes, como os pentecostais, eu que tenho a pentecostal assim em la vena, às vezes me passo. Sou tranquilo, pero às vezes me passo, não? Às vezes me passo. Eu me recordo um dia que estava trabalhando aún em Brasil, repartia flyers, e eu comecei a orar, porque ia predicar por la noite. Irmão, eu estava de ayuno, trabalhando, e eu comecei a entregar e a compartilhar, e eu comecei a poner nas casas e orando, e de repente comecei a falar línguas estranhas, em meio de la calle, e eu me passei. Sabe quando tu não se dá conta que está assim tão envolto, e na hora que eu me dei conta, eu já estava assim, pentecostal, em meio de la calle, falando línguas, e passou uma senhora por mim e começou a mirar assim. E uma mulher para mirar assim não é normal. Normalmente as mulheres miram assim, não miram assim. Isso é coisa de homem. Mas quando esta senhora passou e começou a mirar, disse, era uma senhora, disse, guapo não está pensando que eu sou, deve ser outro tema. E quando me dei conta, era que eu estava orando muito alto e falando línguas muito alto. E a senhora regressou e disse assim, tu eres creyente, não? Disse, então vale, está tranquilo. Porque um ou outro era louco ou era creyente. Então, quando ela regressou e é identificado que era um creyente, diz, não passa nada. Pero não hace falta que tu dentro do autobús, dentro do metro, aí, não. Pero ore ao Senhor. Ore ao Senhor em todo momento, em toda a circunstância, porque há coisas que só iremos vencer com ayuno e oração. O Senhor disse que há demônios que só irão huir e sair com ayuno e oração. São ferramentas poderosas. Agora, o próximo sábado, vamos ter ayuno e oração. Ayune, ore ao Senhor, busque mais de Deus. Lleve isto para esta semana. Haga um reto esta semana de oração. Eu vou orar todos os dias. Todos os dias. E elija al menos um dia da semana para ayunar ao Senhor. Consejos para a semana 4. Reclame menos. Hermanos, reclame menos. Eu sei que estamos aqui dentro de um contexto cultural onde reclamar é quase uma profissão. Já visto como as pessoas reclamam e se queixam da vida aqui? Eu vivi 5 anos em Portugal, não é muito distinto. Como está a vida? Mal. Aqui não necessita nem dizer, só assim. Como está a vida? A coisa está chunga. E reclama. E parece estar uma cultura. Dentro do autobús, um começa a reclamar por el outro. Um começa a reclamar e a reclamar. Reclame menos, por favor. É insuportável uma pessoa que só reclama. Há alguns que eu quero ser sincero para vós outros. Eu já nem pergunto como estás. Digo, olá, meu irmão, bendiciones, Deus te bendiga. Porque eu sei que ao perguntar, que tal, como está? Vendrá um listado de reclamação. Pero é todos os dias, todas as vezes, todo o momento. Sabe que torna um hábito reclamar de todo e reclamar de todos? Este tipo de pessoas se tornam insuportáveis para uma relação social e eu creio que para com Deus é muito complicado, porque isto se converte em uma murmuração. E foi o que quitou a bendição do povo de Israel por muitíssimas vezes, é a murmuração. Eu sei que às vezes as coisas não estão mil maravilhas. Eu sei que para uma mulher que vai ao encontro do profeta e necessita de um milagre, dizer que está tudo bem, não, é um exercício de fé. É um exercício de fé quando eu digo, está bem, aunque as coisas não estejam como eu espero que esteja, eu estou declarando, estará bem, irá quedar-se melhor. Hasta porque reclamar para quem não pode solucionar meus problemas não faz nenhuma diferença. Se há alguém que você necessita dobrar as rodilhas e orar e apresentar todas suas queixas, é delante do Senhor,
em oração. Então se diz, esta semana não irei reclamar. O autobus retrasou. Não irei reclamar. Mi jefe me reganhou. Não irei reclamar esta semana. Ele esposa está pesado, meu marido está pesado. Não irei reclamar, Senhor. E tu haga ele mesmo com a mulher. Diga, esta semana está fatal, pastor. Esta semana está fatal. Não reclame. Haga um exercício. Aí, haga um exercício. Não sei. Utilize uma técnica. Há uns que contam hasta 10. 1, 2, 3, 10. Bom, já sabe. Pero não reclame. Ok? Quinto e último. Pare de se preocupar-se com aquilo que você não pode cambiar. Esta função é de Deus, não sua. Pare de preocupar-se com as coisas que você não pode cambiar. Porque não pode, há coisas, hermanos, que não podemos fazer nada. É só Deus que pode fazê-lo. Entregar em las manos de Deus é confiar que Deus hará segundo sua vontade. De uma maneira ou de outra. Porque às vezes, parece que entregamos em la mano de Deus, pero nos quedamos assim, com a puntita assim. A ver se Deus falla, eu estou aqui. Não, irmãos. Pare de preocupar-se com aquilo que solamente Deus pode obrar. Solamente Deus pode fazê-lo. Porque esse é um trabalho de Deus, não suyo. Eu como pastor, me quedava muito preocupado com as pessoas que escutavam a palavra e não obedeciam a palavra. Eu dizia, não estou predicando? Será que eu não estou predicando? Eu entendi que ensinar é uma missão do pastor. Convencer o homem é uma missão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, eu tenho que fazer minha parte, ayunar, orar e predicar. Mas é o Espírito Santo que hará a obra. A palavra de Deus para nós esta manhã é siga caminando. Não pare. Não te rindas. Porque esta é a meta. E assim chegaremos ao final da carreira. Você pode pôr-se sobre os pés, por favor? Há uma canção que diz, não pares. Busca, por favor, em YouTube, você pode pôr, por favor, de uma chica jovem que está cantando. Se você pode pôr, nós outros vamos alabar ao Senhor e eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti que esta manhã entrou em este lugar pensando em parar, em rendir-se, em desanimar. Estou pensando hasta em buscar o pastor e entregar todo. Esse domingo não será, nem vou lhe atender. Deixa para o outro. Mira, já está confessando aqui. Olha. Todo aquele que confessa alcança arrependimento. Não? Então, assim, esta manhã eu não te recebo para entregar nada, vá orar. Pergunte para Deus se Deus quer que tu entregue, porque quem te ha te dado esse trabalho não foi o pastor, é Deus. Agora, se Deus te dizer, pare, tu paras. Agora, se Deus não te diga, eu não vou dizer-lhe. Aleluia. Aleluia. Você pode cerrar seus olhos, eu quero ministrar sobre sua vida. Quita o fundo, por favor, só deixa a música. Há 2 sonidos, aí. Oh, está em português? Ah, não, está em espanhol. Ou em português? Já não sei mais. Escute. Mira. Não pare. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo de Deus está ministrando esta manhã a corações.
Nuestro lugar es en alto mar. No es momento de rendirse, no es momento de parar. Sigue caminando, sigue caminando. Largo es el camino. Aleluya. No pares. Aleluya. Pone bajito el sonido de fondo, por favor. Aquí también. Mira, déjame te decir algo. El Señor conoce tu estructura, dice la música. El Señor nunca provará a nosotros más do que podemos suportar. E às vezes pensamos que podemos pouco, pero quando o Senhor nos prueba a lo último, é porque Ele diz: não, tu puedes mais. Tu pode ir um pouquinho mais. Sabe, hermanos, há momentos que eu digo para o Senhor: já está, chega. Eu não posso mais. E Ele conhece minha estrutura. Então Ele diz: não, tu pode mais. E quando passamos do outro lado, dizemos: eu não sabia que podíamos tanto. Hermanos, essas últimas 2 semanas foram semanas de tantas provações para nós outros aí em casa, que há momentos que eu parei, o que passa? É um juego o que? Porque, déjame te dizer algo muito personal. Nós outros teníamos que sair do piso hoje, dia 1. Então eu me puse com Pamela a desmontar todas as coisas. E como temos coisas, hermano? Paquetes e bolsas, a casa está assim, toda desmontada. Alquilei uma furgoneta para a mudança. Eu não tinha casa para ir. Alquilei um trasteiro grande, paguei o trasteiro para meter minhas coisas dentro de um trasteiro. Alquilamos a furgoneta, alquilei o trasteiro, desmontei a mudança. Estamos listos para sair hoje. Quando eu chego aqui em la igreja, a senhora está aí na porta. Me disse: quero falar contigo. Henrique estava aqui. Ela disse: é que não é para tu sair do piso. E ele disse assim: pero Senhor, tu espera eu alquilar um trasteiro, pagar, desmontar toda a mudança, que dá muitíssimo trabalho, não? Fazer todo. E aí disse que não é para sair a hora. Não era possível falar 3 dias antes. De verdade que eu já estou tão incrédulo. E que eu disse a Pamela assim: vamos montar tudo de novo. Eu disse: não, deixa como está. Para que daqui a 3 dias disse: tem que sair. Está aí, está listo para a mudança. Está listo. Deixa tudo desmontado aí. Montamos depois. Disse: porque Deus nos prueba hasta el último, del último. E quando dizemos: Senhor, me rindo. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Cada dia o ser humano está mais confiado em si mesmo. E às vezes é possível o Senhor quitar-nos o suelo, sabe? E deixarmos sem nenhuma opção, sem nenhuma porta, para que nós outros, essas 2 últimas semanas, eu hice as orações mais fervorosas e sinceras de minha vida. A aprovação nos hace isso. Por isso a aprovação nos purifica, como el oro é purificado em el fuego. E eu sei que vou sair melhor e muitíssimo melhor do que entrei em esta. A aprovação não é para te matar. A aprovação é para te purificar, quitar as imperfeições e tornar-se semelhante a tu maestro. Com a canção vamos em esta última oração. Senhor, eu quero este momento orar por minha irmã e por minha irmã. Tu conoces
a situação e a estrutura. Pero o Senhor te diz esta manhã, siga caminhando. E mañana pertenece ao Senhor. El Deus que te ha cuidado hoy, cuidará amanhã. El Deus que te ha mantenido hoy, seguirá manteniendo amanhã. Sigue caminhando, não pares, não te rindas, porque o Senhor irá te buscar donde tu estés. Que sem alto mar, o Senhor te conoce, e o Senhor irá te buscar donde tu estés. Aunque te metas dentro de um barco para huir a outra cidade, se for necessário, o Senhor utilizará um grande peixe para traerte de novo ao propósito do Senhor. Eu estou falando de Jonás, que intentou parar e huir do propósito, mas o Senhor lhe buscou, e o Senhor te busca esta manhã. Te diz: tu és mío, és propriedade minha. Eu te escorri para um propósito, e a carreira aún não terminou. Peleie a boa batalha, termine a carreira e guarde a fé, e nunca permita perder a fé, porque é ela que te conduzirá a los cielos. Em el nombre de Jesús de Nazaret, nós oramos. Amém. Quantos dizem amém? Vamos aplaudir ao Senhor.